Olá, meus amigos. Neste vídeo estaremos conversando sobre estados de cura, o poder da fé, o fenômeno João de Deus e algumas considerações sobre como utilizarmos nossa energia psíquica de forma equilibrada e positivamente. São assuntos que eu considero dos mais fascinantes de tudo que eu já tenho estudado. Frequentemente encontramos jovens com habilidades incríveis em computação, por exemplo, mas são péssimos no gerenciamento de suas próprias emoções, sem a menor ideia da complexidade da sua conexão psico-neuroendócrina. Observamos um número crescente de transtornos de ansiedade, depressão e pena que as pessoas que mais precisam não conseguem parar alguns minutos para assistir um vídeo sobre autoconhecimento como esse. Eu sou o Dr. Brandão e em 2004 criei o Instituto de Pesquisa e Promoção dos Estados de Cura, pensando em pesquisar, desenvolver e aplicar variadas técnicas para alcançar a saúde e o bem-estar das pessoas. Quem é o principal responsável e quais os determinantes para a cura acontecer? Para melhor explicar essas coisas, vou contar-lhes como começou minha curiosidade sobre esse assunto. Vivi até os 7 anos de idade em Bossoroca. Na época ainda era uma vila e eu tinha como vizinha de pátio uma benzedeira famosa, a Dona Maria. Então, piazote curioso, eu subia numa árvore e ficava espiando ela benzer com um raminho de arruda. O que acontecia lá que as pessoas saíam curadas ou aliviadas? Hoje, com os princípios da física quântica, conseguimos entender um pouco melhor os processos de cura. Minha mãe, dona de uma fé inabalável, contava uma história antiga de que mais vale a fé do que o pau do barqueiro. Era sobre uma mulher que se curou de uma doença grave só com o poder da sugestão, onde ela e sua família depositaram toda a esperança em um chá milagroso. Não sou leitor da Bíblia, mas eu soube de uma passagem que nos ajuda a entender o processo psíquico-espiritual da cura. Na época de Jesus Cristo, um dia ele estava passando no lugar chamado a Fonte de Siló, onde havia um paralítico que esperava pelo atendimento. Quando Jesus se aproximou e perguntou-lhe: "Acreditais mesmo que eu possa te curar?" O homem ficou indeciso na resposta. Então Jesus seguiu em frente, pois sabia que para poder ajudá-lo dependia da pessoa acreditar firmemente na cura. Uma palavrinha mágica que o grande mestre chamava de fé. Lembram da mulher que só em tocar as vestes de Jesus se curou? Bom, essa análise ajuda a explicar, por exemplo, por que das milhares de pessoas que todo ano recorrem aos santuários religiosos com os mais variados pedidos, poucas delas alcançam então a cura, uma cura substancial. Não sou religioso, mas participo de um movimento mundial que tenta unir ciência com espiritualidade. O estudo do fenômeno das curas inexplicáveis ou milagres é a peça-chave para uma compreensão mais profunda da nossa complexa natureza espiritual, pois, usando-se apenas o enfoque científico, racional e a nossa estrutura biológica, não conseguiríamos explicar. Bom, um dos complicadores desse fenômeno, desse entendimento, foi a distorção da interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo, com a intenção de angariarem vantagens e aproveitando da ignorância das pessoas da antiguidade, a Igreja dos primeiros séculos do cristianismo transferiu o poder de cura para os santos, pois assim os fiéis tornavam-se dependentes das instituições religiosas para alcançarem a cura, para a absolvição dos pecados, para uma vaguinha no céu, etc. Para quem se interessa nesses assuntos,
em meu DVD O Despertar de uma Nova Consciência, eu faço uma análise mais profunda dessas questões. Sabemos que a história da humanidade está repleta de casos de manipulação de fé das pessoas. O exemplo mais recente disto é o fenômeno João de Deus. Depois que foram descobertos inúmeros crimes praticados por João Teixeira Faria, podemos deduzir que ele foi um grande aproveitador desses princípios que desencadeiam o processo de cura. Usou do sofrimento em torno da doença para montar um grande e lucrativo negócio. O caso João, que não tem nada de Deus, nos confirmou o que Jesus já nos ensinava, que o poder de cura está dentro de nós. Portanto, o que acontecia lá em Abadiana era a canalização da energia psíquica daquelas pessoas na figura mística daquele homem, criando as condições propícias para as curas acontecerem. Não havia intercessão de espíritos mais evoluídos e muito menos que esse impostor pudesse ter alguma capacidade mediúnica. Toda aquela aura do lugar, a expectativa que se criava com as orações da equipe, o depoimento das pessoas que se curavam, tudo fazia parte do ritual. Uma outra situação ocorre em casas espíritas sérias, onde o médium incorpora uma entidade espiritual com dons de realizar curas. Basta que a pessoa que busca esteja pronta para ativar o curador interior, que existe em cada um de nós. Desde o tempo de estudante de medicina, me chamava a atenção o chamado efeito placebo, quando um laboratório precisava testar o efeito terapêutico de um medicamento. Formam dois grupos de pacientes com os mesmos sintomas. O grupo A vai usar uma cápsula com o produto em teste e o grupo B vai usar uma cápsula com uma farinha neutra. E, logicamente, os participantes não vão saber disto. E acontece algo muito interessante nesse grupo B. Pelo efeito da sugestão e do desejo em se curar, ocorrem resultados similares daquelas pessoas do grupo A. Esse efeito placebo pode ser em forma de um chá, de uma cápsula, de um passe e mesmo na conversa entre o médico e o paciente. Um colega meu contou-me a história de seu tio, um homem muito austero, orgulhoso e questionador. Quando estava hospitalizado para avaliação da gravidade de um tumor intestinal, o médico entrou em seu quarto e, achando que o paciente estava dormindo, comentou com a família que se preparassem, pois ele teria poucos meses de vida. A partir daquele instante, esse senhor viveu com o firme propósito de provar que o seu médico estava errado. E aconteceu. Dali 2 anos, esse médico teve um infarto fulminante e o paciente continuou bem vivo para muitos anos depois. Mas nesse tipo de situação, o mais comum é que essa sugestão negativa do médico tire a esperança e o paciente acaba se deprimindo e piorando o quadro. É o efeito nocebo. Então tem que se ter muito cuidado na forma de dar a notícia de uma doença terminal para não tirar a esperança da pessoa. Sou médico há 35 anos e depois de 15 anos seguindo a medicina alopática convencional, passei a pesquisar os 2 fatores determinantes da cura. Primeiro é a crença, que é depositada em um personagem central, que podemos chamar de facilitador, canalizador ou intercessor. Pode estar representado em um santo, uma benzedeira, um médium, um placebo, um terapeuta,
um pastor de qualquer igreja. E, como diz o ditado, cada qual tenta puxar brasa para o seu assado, para se tornar o autor das curas. Mas o principal responsável é a própria pessoa que busca se curar. Uma vez estabelecida, a crença produz uma energia psíquica, ou força interior, que é uma coisa intuitiva, incomensurável. Não está necessariamente ligada à religiosidade de alguém. Pode ser um ateu que desenvolva uma crença muito forte em um curandor, por exemplo. Muitas vezes existe uma motivação muito forte de continuar vivo para poder presenciar um acontecimento marcante de familiares, como o nascimento de um neto. E o segundo fator é que precisa de um ritual de cura. Desde as épocas mais primitivas, em diferentes regiões e culturas, criaram-se os rituais que modificam o estado de doença da pessoa, ocorrendo uma cascata de reações bioquímicas que modificam a fisiologia celular do indivíduo. Um exemplo típico são os rituais do xamanismo entre os indígenas. Algumas situações excepcionais, como passar por um risco de morte iminente, pode se tornar um estado de cura. Tem um amigo que se curou de uma depressão profunda quando passou ileso por um grave acidente. Provavelmente você tenha na família uma cura inexplicável pela ciência convencional, ou tenha ouvido relatos de casos semelhantes. Agora vejamos os dois fatores que atrapalham ou até mesmo impedem o processo curativo. O primeiro são os chamados ganhos secundários, que uma doença ou limitação determina. A pessoa quer se curar, mas existe um sentimento ambíguo que não é reconhecido conscientemente. É o exemplo daquele paralítico da fonte de Siló, que quando teve a oportunidade de se curar, pensou melhor, ele tinha alguém que lhe carregava, que lhe preparava comida, teria que sair da sua zona de conforto. Isso é frequente acontecer quando uma pessoa está em terapia e está encostada recebendo um benefício. O segundo fator impeditivo é o sentimento de não merecimento em receber a cura. Conscientemente a pessoa quer se curar, mas nesses casos existe um mecanismo inconsciente de culpa, gerando um auto-boicote. E isso é mais frequente do que imaginamos, de variadas formas, levando a práticas de maus hábitos, aparecimento de doenças crônicas, acidentes repetitivos, pensamentos suicidas, etc. Então, frente a essas situações, seria muito importante a pessoa desenvolver um trabalho de autoconhecimento para identificar a causa disso. Pode ter sido um erro de interpretação de algum episódio lá da infância, que deixa a sensação de ter sido culpado de alguma coisa, ou ter infringido um sofrimento a alguém. Nesses casos, através da regressão terapêutica, a pessoa tem a oportunidade para deletar tais programações sabotadoras. Bom, todo esse entendimento sobre nossa energia psíquica nos traz uma maior responsabilidade de como utilizá-la para promover nosso bem-estar. Mas o mais comum é ver as pessoas vivendo mal e sofrendo pelo seu mau uso. Nosso sistema educacional sabe da importância dessas coisas, mas infelizmente até hoje não existe um trabalho em cima da inteligência emocional. Muitos jovens se preocupam tanto que na hora da prova dá um branco, ou são prejudicados pela ansiedade nas competições esportivas, pois o nervosismo bloqueia suas potencialidades. Precisamos levar em conta que nossos pensamentos e emoções são formas de energia que desencadeiam uma série de reações em nossa cadeia psiconeuroendócrina. Por exemplo, uma crise de ansiedade
se inicia a partir de um medo exagerado, muitas vezes originada por memórias traumáticas inconscientes que estimulam as glândulas adrenais a produzir hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Essa cascata hormonal desencadeia palpitações, sufocação, tremores, tensão muscular, etc., bloqueando o próprio raciocínio da pessoa. Quem sofre com síndrome de pânico sabe muito bem o que é isso. Imagina todo o desgaste energético com o sofrimento por antecipação, totalmente em vão, uma vez que nosso cérebro não sabe distinguir entre o que você está imaginando e o que é realidade. E aqui chegamos no X da questão, pois é exatamente nesse ponto que qualquer pessoa pode intervir ou modificar a geração dos próprios pensamentos que vão produzir essas variadas sensações, emoções. Basta você se disciplinar e se determinar em só produzir pensamentos positivos, criar autoafirmações que acalmam a mente e geram autoconfiança. Muito cuidado com o que você coloca depois do eu sou. Eu sou muito nervoso, muito azarado. Tudo são autoprogramações que criam ressonância no inconsciente. Outro aspecto muito importante é que nossa energia psíquica é potencializada quando focamos a atenção em algo e canalizamos emoção em um objetivo. Por exemplo, quando uma mãe está com seu filho em um leito de UTI, deve visualizar o menino curado, brincando com a família em um lindo parque e todos felizes. Além da visualização da pessoa curada, conta muito o sentimento de gratidão pela graça alcançada. É um estado de confiança e entrega nas mãos de Deus. Mas geralmente não é assim que acontece. As pessoas ficam focadas na doença, no medo do que possa acontecer. Não adianta a pessoa apenas balbuciar uma oração decorada, pensando no pior. A questão é complexa e não faz sentido algum acharmos que Deus iria escolher aleatoriamente a quem de seus filhos atenderem seus pedidos. Também sabemos de vários experimentos realizados pela medicina vibracional, onde se confirmou a influência da oração mesmo à distância. Veja bem, os medos de que algo dê errado podem contribuir na materialização de suas preocupações. Portanto, cuidado com o que você estiver emitindo quando pensa sobre algo ou em alguém. É a lei da atração. Além disso, lembre-se que emoções negativas, como a raiva crônica e os sentimentos de não perdão, desarmonizam as células, afetam a imunidade e antecedem os casos de câncer. Torne-se responsável pela sua integridade emocional. Reflita sobre todas as vezes que se tornou refém dos seus medos imaginários. Instale um filtro, uma malha fina para suas memórias traumáticas. Saia da condição de vítima de suas próprias armadilhas mentais. Mantenha-se consciente no aqui e agora. Medite ou use a técnica Mindfulness, disponível no YouTube. Enfim, existem N possibilidades para aquietar a mente e atrair prosperidade e bem-estar. O gerenciamento das emoções é um dos pilares do meu trabalho terapêutico de consultório. Sugiro os filmes também disponíveis no YouTube, O Segredo e Quem Somos Nós. É isso aí. Espero que este vídeo tenha sido útil e esclarecedor para muitas pessoas. Compartilhe, se assim achar conveniente. Minhas saudações, saúde, paz e amor para você.